gente vai, a partir desse domingo, conversar sobre histórias de reconstrução. E o tema de hoje é Quando Deus Desperta o Coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Esdras, capítulo número 1. Antigo Testamento, pode acreditar que está aí na sua Bíblia esse livro, tá? Antes de Neemias, Esdras, capítulo número 1. Eu creio que falar sobre reconstrução é algo que vira e mexe, afeta a nossa vida. A gente, talvez você sabe o trabalheira que deu na sua casa quando você pensou em fazer uma reforma. Quando você, depois de ter começado, você parou e pensou, por que eu fui fazer isso? A reforma, a reconstrução, sempre dá muito trabalho, mas é uma realidade que é necessária. E olhando para a nossa vida, olhando para a nossa comunidade, eu acredito que Deus direcionou a gente para que a gente, durante esses próximos meses aqui, abril e maio, a gente vai conversar sobre Esdras, depois a gente vai ter um intervalo e vai voltar para Neemias. Mas pensando e tentando aplicar isso que aconteceu na história do povo de Israel à nossa vida. Sobre áreas que precisam de reconstrução, que precisam de recomeço. E antes de ler o texto, você pode deixar a Bíblia aberta aí. Na nossa Bíblia, se você está com ela em papel aí, você vai ver que Esdras e Neemias são livros diferentes. Mas na Bíblia hebraica, eles são um único livro. Esdras a nossa Bíblia ela não está de forma cronológica, mas Esdras ele é o último livro da história do Antigo Testamento. É o último capítulo da história do povo de Israel. Então, se a nossa Bíblia fosse cronológica, o último livro que a gente leria seria o livro de Esdras e Neemias. Quem escreveu esse livro, muito provavelmente, foi o próprio Esdras. Mas é muito interessante, porque Esdras vai aparecer no livro só no capítulo 7. Então, no capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ver um outro personagem. Mas, pelo que tudo indica, Esdras é o escritor desse livro. Os líderes que a gente vai ver e que são os grandes personagens desse. E aqui eu estou tratando Esdras e Neemias como um livro só, tá bom? São esses três: Zorobabel, Esdras e Neemias. No decorrer da história, você vai perceber que esses são os grandes personagens. Zorobabel, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras. Esdras vai aparecer no capítulo 7 até o final do livro. E depois Neemias em todos os capítulos do livro de Neemias. Esdras, nessa separação aqui, ele vai trabalhar muito na reconstrução espiritual da comunidade, e Neemias vai trabalhar muito na reconstrução dos muros de Israel. É muito interessante, porque normalmente nas igrejas, quem aqui já ouviu uma série em Neemias? Levanta a mão aí. Olha, pouca gente. Normalmente, Neemias é aplicado muito para o contexto de liderança. Então, quando Neemias é apresentado, normalmente são princípios de liderança que são apresentados. E aqui eu já vou dar um spoiler, porque a gente vai ver esse trabalho de Esdras e Neemias na reconstrução. Mas no final de Neemias, gente, a gente vai ver, isso não é para te desanimar, tá? Mas é a realidade. O povo não mudou. Eles pregaram, eles ensinaram, eles deram um caminho. E embora eles não tenham tido esse sucesso, talvez que eles gostariam de ter, eles pavimentam o caminho para aquilo que viria a acontecer, que é a vinda de Jesus. Então tem muito a gente aprender com esses dois livros. Mas, para a gente entender o livro de Esdras, a gente precisa olhar para ele dentro da grande história. A gente fala muito sobre
a grande história aqui na Bíblia. Porque a Bíblia, guarde isso, a Bíblia não é apenas um livro de regras, mas é a narrativa de como Deus age no tempo e na história. Então, diante disso, eu quero convidar você aqui a olhar pelo retrovisor para a gente entender como que a gente chega até Esdras. Porque se a gente olha para a cronologia, a gente vai ver que 2000 anos antes de Cristo, Deus chamou uma pessoa. Deus chamou Abraão. E a gente conversou sobre Abraão aqui no início do ano na nossa igreja. Abraão é chamado por Deus com uma promessa. Deus olha para Abraão e diz assim, ó, eu vou te dar um povo e eu vou te dar uma terra. É a partir desse chamado de Abraão que o povo de Israel começa a desenvolver a sua história. E essa história que começa com Abraão, ela passa pelos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Alguns vão definir e dizer que José também faz parte dessa história. Então, o livro de Gênesis passa por toda essa história de Abraão, seus filhos, e essa continuidade, esse começo da história, indo até José. Aí a gente entra no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, o grande personagem que nós temos é Moisés. Moisés, o povo passa ali pela escravidão no Egito, pela libertação gloriosa, sobre o comando, sobre a liderança de um homem chamado Moisés. Depois que o povo conquista Canaã, após esse momento na história bíblica, a gente tem o tempo dos juízes. E os juízes, eles viviam esse ciclo, o povo de Israel vivia esse ciclo aí, que era a apostasia. Aí eles clamavam a Deus, a opressão, apostasia, eram opressos, levantavam um clamor para que Deus os libertasse, Deus libertava e eles viviam um tempo de paz. Aí depois isso acontecia de novo. Esse era o ciclo, muito parecido com a nossa vida, né, gente? Vamos combinar? Que a gente também vive assim, quando a gente precisa, a gente vai lá, clama a Deus, aí a gente pede para Deus ajudar a gente, aí Deus ajuda, a gente entra em paz. Aí nós vamos lá e faz tudo de novo que não devia fazer. E aí a gente vai vivendo. E Deus, nesse tempo, vai mandando juízes para que o povo fosse orientado, para que o povo fosse governado. E aí no livro da Bíblia aí, é o livro dos juízes. Mas o que acontece? Israel era para ser exemplo para as nações. Era para ser uma comunidade de contraste. E os povos em volta de Israel começaram a levantar reis. E aí o que o povo de Israel fala na época para Samuel, 1 Samuel capítulo 7, capítulo 8. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí o Samuel diz, mas vocês já têm Deus. Deus é o rei de vocês. Ah não, mas a gente quer igual todo mundo tem. A gente quer um rei humano. E aí entra na história Saul, né? Davi e Salomão. Essa monarquia que fez com que o povo fosse guiado pelo rei, a construção do primeiro templo. Então, essa foi a história. Davi e Salomão, principalmente ali depois Salomão, depois da construção do templo. Qual que foi a reação do povo? O povo continuou em desobediência, em rebeldia, o coração duro. E isso leva a uma divisão do reino de Israel. Qual que foi a causa que fez com que houvesse essa divisão na história do povo de Israel? O peso dos impostos. Salomão, essa parte da história é interessante, Salomão fez com que Israel se tornasse uma potência. Mas isso teve um custo muito alto para o povo. Ele acabou impondo trabalho forçado, ele acabou colocando imposto muito pesado sobre as tribos, principalmente do norte, porque com o dinheiro desse imposto, ele construía as casas luxuosas, mas ele também comprava arma para o seu exército. E aí, o que acontece? Quando Salomão morre, o Roboão, que era o seu filho, assume. E aí, as tribos do norte eram lideradas por um homem chamado Jeroboão, que trabalhava no exército de Salomão. E o Jeroboão chega para o Roboão, que era o filho de Salomão, e diz o seguinte, já que seu pai morreu agora, vamos aliviar um pouco o imposto aí, vamos dar uma baixada. A carga tributária está muito alta.
gente não está dando conta de pagar tanto imposto. E aí o Roboão vai pedir conselho para os anciãos e conselho para os mais jovens, para os amigos dele. Quem que ele ouviu? Os mais jovens. Falou, foi ruim com meu pai? 1 Reis vai ter um versículo lá que diz, se meu pai castigou você com chicote, eu vou castigar você com escorpião. Então, não reclama, trabalha mais. E aí, o que acontece é uma ruptura. O líder aí do norte, o Jeroboão, ele rompe com Roboão e vai para as 10 tribos. E aí eles começam ali, através das 10 tribos, Jeroboão vira o rei deles, eles vão para uma região de Siquém, depois de Samaria, eles vão criar centros de adoração, para não precisar ir para Jerusalém adorar. E o reino do norte nunca teve um retorno oficial. Tanto que quando você estuda a história de Israel, o final das 10 tribos do norte é conhecido como 10 tribos perdidas de Israel. Porque a gente não sabe qual foi o fim delas. A gente não tem um relato de um retorno dessas 10 tribos. No entanto, no Reino do Sul ficam as 2 tribos. E essas 2 tribos é a tribo de Judá e de Benjamim. O primeiro rei é Roboão, a capital é Jerusalém, e eles mantêm essa linhagem de Davi, que é da onde vai vir Jesus, e o templo oficial. Tanto que é por causa da tribo de Judá que essa terminologia judeus vai aparecer na história. E por que essa divisão é tão crucial para a história aqui de Esdras? Porque o livro de Esdras vai narrar para nós o retorno do povo remanescente do Reino do Sul para Jerusalém. Então, como eu disse, o Reino do Norte cai em 722, os assírios vão lá e fazem uma bagunça com eles, e o Reino do Sul, conhecido também como Jerusalém, caiu em 586. O templo ele é destruído por um rei chamado Nabucodonosor, que você já deve ter ouvido aí na história. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a elite intelectual do povo de Jerusalém é enviado para a Babilônia, para o exílio na Babilônia. E lá na Babilônia eles vivem por 70 anos. Então lembra, por exemplo, do livro de Daniel? Daniel, ele é alguém que vai para a Babilônia. Por quê? Lembra que ele era uma pessoa inteligente? Então ele fazia parte dessa elite. Então Daniel e Ezequiel, que é um profeta, ele vai profetizar dentro desse tempo da Babilônia. Quando Nabucodonosor vem, manda todo mundo para o exílio, e eles ficam lá por 70 anos vivendo como estrangeiros. Numa terra estranha, sem o templo, sem sacrifício, e com a sua identidade, que era algo muito importante para eles, colocados em risco. Mas o que acontece? Deus preserva esse grupo na Babilônia para que 70 anos depois, e aí a gente chega em Esdras capítulo 1, eles pudessem voltar para Jerusalém e reconstruir não apenas os muros, mas reconstruir a adoração, reconstruir o coração, reconstruir o templo, reconstruir esse lugar onde Deus era adorado. E é nesse período da história que a gente tem os trabalhos dos profetas. Então, fica comigo aqui, ó. No pré-exílio, que é o tempo antes deles irem para a Babilônia, a gente tem Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum. Quando a Babilônia está cercando Jerusalém, nós temos Jeremias e Abacuque. Quando eles já estão lá na Babilônia, quem profetiza é Daniel e Ezequiel. E quando eles agora estão retornando para Jerusalém, que é o contexto de Esdras, a gente tem o profeta, normalmente que é conhecido como profeta menor, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, na nossa Bíblia, quando a gente lê, às vezes a gente não tem essa noção de que uma coisa está ligada à outra. Mas talvez uma dica aqui, um encorajamento para você, é que durante esse tempo você leia Esdras e Neemias, e você leia ao mesmo tempo Ageu, Zacarias, Malaquias, porque uma coisa tem a ver com a outra. Então a gente vai ver daqui a pouco uma palavra de Zacarias que era enviada
para Zorobabel, porque eles estão escrevendo no mesmo tempo. E às vezes a gente não tem isso quando a gente está mexendo aí, lendo a nossa Bíblia. Então, esse é o contexto. Eles estão saindo do exílio, voltando para Jerusalém. Já valeu a aula de história hoje, tá bom, gente? Vamos para o texto aqui, Esdras, capítulo número 1. Olha o que o texto diz para nós aí. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, olha aqui, ó, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino. E também a pusesse por escrito nestes termos. Então, ó, já presta atenção no versículo 1 aqui. Primeiro ano do rei de Ciro. Quem era Ciro? Ciro era rei da Pérsia. Lembra que o povo tinha sido exilado por Nabucodonosor pela Babilônia? O que aconteceu anos depois? A Pérsia chegou e engoliu a Babilônia. E aí o Nabucodonosor virou pó e agora quem mandava em tudo lá era Ciro. E aí o Ciro, para que se cumprisse, olha que interessante, para que se cumprisse a palavra de Jeremias. Só para você lembrar, Ciro, Isaías 45, anos antes do exílio, Isaías já falou do Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. O Ciro não era crente, viu, gente? O Ciro não era alguém do povo de Israel. Ele não era do povo de Deus. Mas Deus decidiu que ele era alguém ungido, alguém escolhido. A mão de Deus estava com Ciro. E olha só, esse Ciro, para que se cumprisse a palavra de Jeremias, olha o que Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12 diz. Toda essa terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, o Jeremias já tinha profetizado que o povo ficaria sob o domínio do Nabucodonosor por 70 anos, da Babilônia. Quando se completaram 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, a sua nação, e a terra dos babilônios por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a tornarei uma desolação para sempre. Então, o capítulo 25 de Jeremias é falando sobre os 70 anos e sobre como a Babilônia vai ser destruída. E aí entra esse personagem que nós lemos no versículo 1, Ciro, rei da Pérsia, para que isso cumprisse a palavra falada por Jeremias. Que palavra é essa? Jeremias capítulo 25. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nesses termos. Qual era o termo? Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que ele suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Versículo 5, então, lembra? Os líderes, a elite das famílias de Judá e Benjamim, como os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Versículo número 7. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que enumerou e os entregou a Sesabar, governador de Judá. E esse foi o inventário. Tigelas de ouro, 30. Tigelas de prata, 1.000. Utensílios de prata, 29. Bacia de ouro, 30. Bacias de prata de qualidade inferior, 410. Outros objetos, 1.000. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. E Sesbazar,
trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 1, então, começa com o Império Babilônico sendo engolido pelo Império da Pérsia, e agora esse governo é liderado por Ciro o Grande. Os babilônicos, eles escravizaram e eles queriam apagar a identidade do povo. Quando Ciro assume, o Ciro é aquele político gente boa. Ele tem a tolerância religiosa. Então, ele, aos nossos olhos, vai parecer que é a política da boa vizinhança. Mas o que o texto diz para nós é que Deus despertou o coração de Ciro. E aí, o versículo 2 em diante vai dizer que o Ciro editou um decreto. Aí ele colocou no diário oficial da época deles lá e avisou todo mundo o seguinte, os teólogos vão chamar esse decreto do segundo êxodo, porque no tempo de Moisés o povo saiu do Egito com as riquezas para construir o tabernáculo, e agora em Esdras 1, o povo está saindo da Babilônia com recurso do império também, com os utensílios. Viu esse final aqui que a gente leu? O que aconteceu? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele roubou geral. Ele pegou tudo que tinha no templo, e levou para a Babilônia. O Ciro disse o seguinte, pode voltar tudo que estava no templo, volta lá que vai reconstruir o templo, e vocês utilizam tudo isso aí de novo. E aí, enquanto os babilônicos, por Nabucodonosor, eram muito duros no seu tratamento, o Ciro, então, assina esse decreto e diz assim, quem quiser subir para Jerusalém, está liberado. Não foi um negócio que era obrigatório para todo mundo, era para quem quisesse. Imagina, gente, o povo viveu 70 anos. Teve gente que nasceu lá, que teve filho lá, e que estava de boa na Babilônia, que não queria voltar mais. Mas teve gente, e o decreto significava isso, ele falou, quem quiser voltar, volta. Veja, Ciro, de novo, ele não era alguém convertido. Ele não cria no Deus de Israel. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, ele era um politeísta, mas que decidiu, porque Deus despertou o coração dele, a agir com misericórdia com o povo de Deus. E aí o decreto termina no versículo 4, determinando que os sobreviventes, ou na sua Bíblia aí vai estar remanescentes, aqueles que são do povo e que não quiseram retornar, nessa primeira leva, que eles também contribuíssem. Gente, beleza, vocês não querem voltar para Jerusalém? Ok, mas vocês dão uma liberada na grana aí, ajuda, porque todo mundo vai ajudar o povo que quiser voltar para Jerusalém. Versículo 5, o que aconteceu? Os líderes, os sacerdotes, os levitas, essa elite de Israel, eles têm o coração despertado. Assim como Deus despertou o coração do Ciro, o texto diz aí no versículo 5, que Deus despertou o coração desses líderes. E eles se dispuseram a voltar para Jerusalém. E aí no versículo 6 a gente vê que o Ciro disse, vai todo mundo ajudar. E aí o povo contribuiu com o que eles tinham e eles voltam para Jerusalém. E aí o versículo que a gente leu termina com Ciro mandando o povo buscar todos esses utensílios. E aí a gente tem esse inventário desses produtos que deveriam voltar para Jerusalém. Então, o que a gente percebe nesse primeiro capítulo aqui de Esdras é que, embora o povo tivesse essa liberdade de voltar para Jerusalém, para a geografia de Israel, o coração deles ainda precisava de uma reforma. O coração deles não havia ainda sido transformado. E o que a gente vai ver no decorrer da história é como isso acontece. Para esse domingo, em que o título da nossa reflexão é Quando Deus Desperta o Coração, eu quero pensar 3 coisas para mim e para a sua vida. Primeira delas, que essa história nos ensina,
que Deus, ele governa a história e Deus governa o coração das pessoas. Essa é a primeira lição de Esdras capítulo 1. Versículo 1, Deus despertou o coração de Ciro. Versículo 5, os líderes da família, como sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou. A gente tem uma tendência, quando a gente olha para os livros, principalmente do Antigo Testamento, e a gente pensa logo na ação desses líderes. A gente olha para eles e diz, nossa, esses homens são muito importantes. Mas o que eu queria já destacar nessa primeira reflexão nossa é que o personagem principal do livro de Esdras e Neemias não é Esdras, não é Neemias, não é Ciro. O personagem principal é Deus. O Deus das Escrituras, o Deus dessa grande história, é o Deus que controla impérios. O Deus das Escrituras é o Deus que move o coração dos reis. O Deus das Escrituras é o Deus que não se esquece do seu povo, mesmo quando o povo se esquece dele. Por isso que o capítulo 1 é o capítulo do despertar. É o despertamento do próprio Deus. Deus despertou Ciro. Deus despertou os líderes. Deus despertou o povo. Deus, ele é soberano. E o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? É que eu e você precisamos descansar que o mesmo Deus que dirigiu a história durante o tempo de Esdras é o Deus que também dirige a nossa história. A gente pode passar, e talvez a gente está passando, mas talvez não percebemos muito, a gente pode passar pelas mais variadas crises, incertezas econômicas, de liderança governamental. A gente pode viver num país extremamente corrupto no nível local, estadual, nacional, mundial. A gente pode passar por crises pessoais, por crises profissionais, por crises relacionais, mas uma certeza a gente precisa ter, se cremos no Deus das Escrituras, que Deus governa o coração de todos os homens. E mais do que isso, Deus, ele usa quem ele quer, onde ele quer, da maneira que ele quer. Talvez uma coisa que a gente precisa lembrar, eu digo isso com muito temor e respeito aqui por todo mundo, mas assim, Deus, ele não é evangélico, tá bom, gente? Deus não é evangélico. Às vezes a gente acha que Deus, ele é uma propriedade nossa, assim, de quem um dia levantou a mão e disse, eu aceito. Não. Deus, ele não está preso a essas 4 paredes aqui. Deus, ele não só age na vida de quem acredita nele. Deus, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Deus, ele é o maior interessado na vida e no coração de todos aqueles que ele criou. Por isso que nós cremos que Deus, ele está em missão. Por isso, Deus pode usar o rei Davi. Amém por isso. Mas Deus também pode usar o rei Ciro. Deus pode usar quem ele quer. Às vezes, eu não sei se você tem essa impressão, mas às vezes quando a gente conversa com alguém que está passando por uma luta, parece que Deus está num ringue. E Deus está de um lado aqui e o diabo está lá. E Deus está lá tretando com o diabo para ver quem vai ganhar. Meu irmão, Deus já é vencedor. Deus já ganhou. Deus já ganhou. Deus não está em competição com outros deuses, porque Ele é Deus e Ele tem a história nas suas mãos. Esse é o Deus das Escrituras. Deus pode mover, Deus pode usar gente que você nem imagina. Quantas histórias de pessoas que nós temos aqui, de gente que não tem nada a ver com Deus, mas que Deus usou. Sabe por quê? Porque é Deus que desperta o coração. É Deus que move. É Deus que está em missão. É Deus que está trabalhando. É Deus que está fazendo
tudo para que todas as coisas cheguem ao seu objetivo, que é renovar toda a criação. Ele é o Senhor de toda a história. E ele sustenta esse universo. O John Stott, ele tem uma frase que diz o seguinte, e a gente leu ontem aqui no Bem-vindo. Deus, ele não deu corda no universo como se fosse algum brinquedo gigantesco e o deixou correr por conta própria. Não foi assim, como se ele apitou o começo do jogo e depois se retirou para assistir pelas laterais. Pelo contrário, ele é um Deus imanente no seu universo. Ou seja, ele está presente e ativo na sua criação, continuamente segurando, animando, estabelecendo a ordem, tanto na criação como das criaturas. É ele que sustenta o universo. Meu irmão, põe uma coisa no seu coração e na sua cabeça. Se Deus não sustentasse o universo, nós estaríamos num caos absoluto. E aí você diz assim, Davi, mas a guerra, o que está acontecendo lá? Meu irmão, Deus, e aqui, Deus ele está do lado, sim, de quem sofre. Então, se chega um cara, um líder mundial, dizendo assim, eu vou exterminar com essa... Meu irmão, Deus não tem nada a ver com um homem desse. Deus não tem nada a ver. Ele pode estar possuído pelo Satanás, se for, porque por Deus não é. Porque o Deus da história é um Deus que sustenta a vida. É um Deus que sustenta a sua criação. E tudo que vai contra isso é anti-Deus. Então, o que nós cremos, sim, Deus governa a história. Deus é soberano. Deus controla o coração do homem. E a gente não entrou em colapso ainda por causa do sustento de Deus na criação. É Ele que sustenta, é Ele que anima. É Ele que dá ordem ao caos. Esse é o Deus que nós cremos. Mas em segundo, diante disso, a pergunta que fica para nós é: o que precisa ser reconstruído na sua vida? Qual área da sua vida precisa de reconstrução? Ciro liberou o povo para restaurar o templo. E veja, não sei se você lembra disso, mas para o povo de Israel, o templo não era apenas um edifício religioso. O templo para o povo de Israel é o coração da nação. Porque sem o templo, a identidade de Israel estava incompleta. Então, o que o templo, rapidinho aqui, presta atenção em mim, o que o templo representava para Israel? Primeiro, a presença de Deus. O templo era a morada de Deus. O templo era o centro da identidade nacional. Era o lugar que mostrava que, de fato, eles eram diferentes dos outros povos. O templo era o lugar do sacrifício. O perdão de pecados era realizado no templo. E eles estavam sem isso quando estavam no exílio. E era o lugar da unidade do povo. Era como se o templo fosse uma cola do povo, uma cola nacional. Reunia todo o povo. Mantinha todo mundo unido. Então, veja, que a gente vê o texto ali, aquele tanto de utensílio, o que isso tem a ver com a gente? O que isso era importante para o povo? Mas veja, isso é tão importante que no final do capítulo 1, essa lista de utensílios que eram usados no templo e vai voltar com o povo para o templo que vai ser reconstruído, é importante. Porque o Deus que a gente serve é um Deus que se importa, sim, com os detalhes. Ele se importa com aquilo que talvez aos nossos olhos se parece coisa pequena. E veja que a reconstrução não é só uma reconstrução geográfica, não é só uma reconstrução do templo, mas passa pela adoração, passa pelo coração. E o lugar da adoração, o lugar onde Deus era adorado, em que o povo se reunia, estava destruído, o templo, o lugar da presença de Deus. E Ciro está dizendo, vão lá, vocês têm que reconstruir, recomecem. A pergunta que a gente tem que responder para nós hoje, em 2026, talvez é essa. O que na nossa vida está em ruínas? O que na nossa vida precisa de reconstrução? Talvez seja o seu casamento. Talvez seja a sua vida profissional,
a sua relação familiar, a sua empresa. Talvez você consiga com muita facilidade reconhecer uma área da sua vida que está em ruína, está esfarelando, está indo embora. Sabe o que eu fiquei pensando? É que a nossa tendência é achar que a gente consegue reconstruir e a gente lida com Deus meio assim. Deus, ó, eu vou fazer a minha parte e o Senhor faz a sua. E aí vai dar tudo certo. Como se isso fosse só uma ação nossa. E aí eu coloquei o texto de Zacarias, porque Zacarias, gente, é muito interessante. O versículo 1 de Zacarias, capítulo 4, diz o seguinte: Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como alguém que desperta do sono, e me perguntou, o anjo visitando Zacarias, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que isso significa, meu senhor? Aí o anjo respondeu, você não sabe? Mas o que vai saber, gente? 2 lâmpadas, 7 tubos. Aí o Zacarias falou, não entendi o que é isso aqui, eu não estou entendendo. Que nós também lei, não entende. E aí o anjo disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. A mensagem do profeta para Zorobabel lembra a mim e a você que a reconstrução das ruínas não é fruto da nossa força. A reconstrução de uma área da vida, ela não é fruto de uma boa administração, de um bom líder, de capacidade técnica, não. A restauração de áreas que estão em ruínas começa com a convicção de que ela não ocorre como fruto das nossas forças, mas ela acontece por uma ação do Espírito Santo. É Deus que dispõe o coração, é o Espírito que transforma. Por isso eu quero dizer para você aqui que está nessa manhã, e eu estou falando aqui, você está falando, nossa, essa área da minha vida está precisando de reconstrução, está precisando recomeçar. Não queira reconstruir alguma área da sua vida sem a presença e sem a ação do Espírito. É muito mais fácil, guarda isso. É muito mais fácil, dentro de uma casa, você trocar um piso, você derrubar uma parede, do que você transformar seu coração. É muito mais fácil. Se a nossa mudança fosse só externa, a gente vai lá, troca aqui, ó, vamos trocar isso aqui de marrom por preto, arranca isso aqui, troca. Ah, vamos pintar a parede aqui, vamos tirar o cinza, botar um preto? Vamos. É muito mais fácil esse tipo de mudança do que a mudança que ocorre no coração. Veja, é muito bom mudar comportamento. É muito bom. Mas o que Deus quer fazer é para além da mudança comportamental. Deus quer mudar o nosso coração. Você sabe, eu sei, que transformações exteriores, elas têm um certo grau de facilidade. Porque se você tem um pouco de recurso, você contrata, e aqui na igreja nós temos aí bons psicólogos, você contrata um bom psicólogo, você vai no nutricionista, e aí você vai se autoajudar, e aí você vai ser alguém dedicado, alguém disciplinado, alguém focado. E aí eu fiquei pensando na minha vida, viu, gente? Quando eu penso nessas coisas, eu penso em mim, assim, né? Aí eu fiquei pensando, qual que era uma área que talvez se eu fizer, eu falei, se eu quisesse, eu emagrecia. E aí hoje, ainda mais do foco, tudo, você compra a canetinha lá, ajuda, você zera. Você vai lá e você consegue. Mas mudar o coração, meu irmão, é só Jesus.
Não tem caneta no mundo que você aplica para mudar seu coração. Não tem como. A boa notícia para nós é que o que está em ruínas pode ser transformado. Mas essa transformação não é obra sua, é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, se você quer ser transformado, você não precisa de um Ciro, você não precisa de um Zorobabel, você não precisa de um Esdras, você não precisa de um Neemias. A história vai dizer que se a gente quer mudar, a gente precisa render o nosso coração a Jesus. Esdras e Neemias estão apontando para um líder muito maior, que é Jesus. Então, se você tem alguma área que precisa de reconstrução na sua vida, a minha palavra para você nessa manhã é: corra para Jesus. É Ele que tem o poder, pelo Espírito Santo, de mudar o seu coração, de te ajudar, de colocar gente no seu caminho, para que o seu coração seja transformado. E por último, Deus, Ele é fiel à sua aliança. Olha o capítulo 2, e a gente não leu, mas olha o capítulo 2 de Esdras. Esdras capítulo 2, primeiro, os 2 versículos. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua própria cidade, na companhia de... Olha o nome de quem foi: Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eu curti muito esse nome do Bigvai. Falei, se tivesse um outro filho, seu nome ia ser Bigvai. Se fosse gêmeo, Bigvai e Bigvota. Bigvai. Esses homens, eles voltam. E aí a gente tem uma lista do povo de Israel que voltou. E aí a gente lê hoje e fala assim: nossa, mas que nome gigantesco, o que isso tem a ver aqui? Sacerdote, levita, cantor, porteiro do templo, servidor do templo. Mas olha lá no final, versículo número 68. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 61.000 dáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os levitas, sacerdotes, os músicos, os porteiros, servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. A gente tem aqui uma lista, e a minha pergunta foi: por que esse nome interminável? Porque quando você junta toda essa lista aqui, é mais de 50.000 pessoas que voltaram para Jerusalém. Por que esse nome está aqui na lista? Por que Esdras coloca? Alguns teólogos, historiadores vão dizer que o capítulo 2 é o capítulo mais difícil de Esdras. Porque assim, é um nome, é a lista de gente, de quem voltou, as famílias que voltaram. E ao meditar e pensar, esses nomes estão aqui, de alguma maneira, para lembrar as futuras gerações a respeito da fidelidade de Deus. O povo precisava lembrar, e quando a gente lê a história, Reis, Crônicas, quando a gente lê os profetas, a gente percebe, gente, o exílio não era um parque de diversão. O exílio foi um lugar onde as pessoas foram escravizadas. Gente morreu no cativeiro. Outros acabaram se adaptando e ficando e morando por lá mesmo. Mas é interessante que a gente não sabe dessa jornada. O capítulo número 1 termina que eles voltaram da Babilônia para Jerusalém. É a viagem hoje do Irã para o Iraque. Eles voltaram tudo aquilo a pé. A gente não sabe o que aconteceu no meio dessa viagem. A gente não sabe as brigas ali que aconteceram, as músicas que talvez eles cantaram, mas a gente sabe os nomes de quem voltou. E sabe por que é tão importante os nomes? Porque, de alguma maneira, eles não queriam que as futuras gerações e que as novas gerações se esquecessem que eles servem um Deus
que cumpre as suas promessas. Esse texto está aqui para lembrar a gente que Deus é fiel à sua aliança. E que pessoas têm nomes. Pessoas têm histórias. A boa notícia para mim e para você é que Deus, Ele não esquece dos seus. Deus não esqueceu. Gente, era muito mais fácil aqui Esdras colocar, né? Voltaram para Jerusalém 50 mil pessoas. Mas ele faz questão de pôr nome, porque pessoas têm nomes, pessoas têm histórias, pessoas têm famílias. E o que isso tem a ver comigo e com você é que nessa grande história do reino de Deus, que eu e você estamos vivendo, nós não somos apenas um número. Você não é apenas mais um, não. Você tem uma história, você é alguém amado por Deus. Deus te deu um nome e Deus te chama por esse nome. E o que Deus quer que você se lembre é que Ele é fiel à sua aliança. Assim como Ele prometeu que depois de 70 anos o povo retornaria, esse mesmo Deus continua a cumprir as suas promessas, uma a uma na vida daqueles que são seus. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Pleno poder aos seus filhos dará. Nunca mudaste, nunca mudou, Deus nunca mudou. Ele nunca vai faltar na nossa vida. Ele é fiel. Talvez você está vivendo, e aí você vê a sua história, você vê que alguma área da sua vida está em ruína. E você olha e você diz, eu tentei, contratei, fui atrás. Talvez Deus está trazendo você aqui para lembrar você que você precisa voltar o seu coração para o Cristo, para Jesus, porque Ele tem o poder por meio do Espírito Santo de transformar as suas ruínas em algo novo, em algo belo, em algo reconstruído. É só Ele que pode fazer isso. Por isso, hoje, Deus está chamando você pelo nome. Você tem um nome, você tem uma história. E Ele é fiel a cumprir todas as suas promessas. Ele não vai abandonar os seus. Ele não vai deixar os seus. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que a gente serve. Por isso, nessa manhã, a minha oração é para que... Pode vir o pessoal do louvor aqui para a gente cantar a última canção. Esse Deus a quem nós servimos, de fato, Ele é único. Não há ninguém igual a Ele. Por isso, nessa manhã, enquanto a gente canta essa canção, a minha oração é que você, de fato, entregue, consagre toda a sua vida. As partes boas e as partes que talvez estão em ruína. Mas que você se lembre, saia daqui se lembrando disso. Deus governa a história, Deus governa o coração das pessoas. Deus, Ele é poderoso para reconstruir qualquer área da sua vida que esteja em ruína. E por que a gente pode ter essa convicção e essa certeza? Porque Deus é fiel à sua aliança. Ele trata os seus filhos com amor e bondade. Ele não se esquece dos seus. Ele é fiel. Ele é o único Deus que não tem concorrente. Não tem ninguém que vai para a briga com Ele, porque Ele é o vencedor. E é Ele que nós adoramos. E é Ele que nós entregamos a nossa vida. E é Ele que tem o poder nessa manhã de encorajar o seu coração, de despertar o seu coração para você começar, talvez, a reconstruir áreas da sua vida que precisam recomeçar. Ele tem esse poder. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção nessa manhã.